Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes e Inspirações, um programa voltado para o público feminino que traz histórias de mulheres inspiradoras. E hoje estou aqui com a Thaíris, tudo bem? Olá, Giovana, tudo bem e você? Ela que é psicóloga, terapeuta sistêmica, orientadora de carreira e mentora de mulheres, tudo bem? Tudo bem. Uma alegria estar aqui, esse convite, nesse momento. Então, eu sou, psicóloga, mentora de mulheres, terapeuta sistêmica, orientadora de carreira, também esposa, mãe, dona de casa, uma mulher comum. Um pouco de tudo, né? Um pouco de tudo, exato. Thaíris, eu queria que você começasse falando um pouco sobre você e contasse por que você escolheu a área da psicologia. Bom, a psicologia não foi a minha primeira opção, na verdade. Eu costumo dizer que a nossa carreira, ela vai dando alguns saltos de fé, vai nos pedindo alguns saltos de fé, né? Então, lá atrás, no meu começo, eu trabalhava na área fiscal, ainda menor de idade, depois fui trilhando uma carreira nessa área contábil. E aí, quando chegou na época do vestibular, a minha opção era, primeiro, contabilidade, segundo, psicologia, sabendo que psicologia era um grande chamado para mim no meu coração. Só que você já trabalhava com contabilidade, Já né? trabalhava com contabilidade na área fiscal, mas aquela história, né? A psicologia não dá dinheiro, então vamos fazer uma coisa que primeiro dá dinheiro, aí depois a gente faz o que a gente quer fazer. Depois a gente vai ser feliz, assim, né? Bom, fiz isso, segui esse conselho. Eu atuava na área fiscal, gostava, falei, bom, deve ser uma boa mesmo para mim, né? Devo ter habilidade para isso. Fiz o vestibular, ganhei uma bolsa ProUni 100%, comecei contabilidade. E aí a contabilidade serviu para eu ter certeza que era psicologia, né? Eu ia bem, mas era um esforço, assim, sobrenatural. Que não era aquilo, né? Não era, eu ia e voltava todos os dias chorando da faculdade. E aí já foi um grande desafio, porque abrir mão de uma bolsa, né, não é um passo 100% fácil, ainda, 100%. Na época eu não teria condições de pagar a bolsa, a faculdade da psicologia, então eu teria que tentar outra bolsa, né? E aí eu lembro que minha mãe falava assim, o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Pois eu paguei pra ver, e o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Graças a Deus, né? Então, Mas você chegou a terminar a faculdade de contabilidade ou não? não, interrompi no primeiro ano, né? Disse, não é pra mim, eu não vou ficar aqui, não serve, eu quero mesmo ir atrás daquilo que eu quero. E aí fiz novamente Enem, vestibular, consegui a bolsa novamente 100% para psicologia. Nossa, que legal. Sim. E aí eu agradeço muito, assim, toda a minha família, todo o meu suporte, meu irmão, minha mãe, meu pai, meu esposo, hoje na época namorado, né? Que todos compraram essa ideia comigo, né? Se é o que você quer, então vai, né? Então vai. E aí comecei a psicologia, e aí sim, encontrei, era o meu lugar, é isso. E de lá pra cá, eu passei a iniciar no mercado de trabalho com a psicologia no RH, né, no corporativo, que é onde na nossa área você já pode atuar antes de formada, né? Então eu trabalhei muitos anos com seleção de pessoas, depois essa carreira foi crescendo, mesmo antes de terminar a faculdade. Eu trabalhei na área corporativa até 2018, né, saí como coordenadora de recursos humanos, fazendo gestão de pessoas, de equipe, liderança. E aí eu senti que era o momento então de fazer uma escolha. Eu já atuava conciliando RH, né, o corporativo, com a clínica há 4 anos. E aí chegou um momento que ou eu dava aula, porque eu dava aula nessa época já também, ou eu dava aula, legal. ou eu estava na clínica, ou eu continuava no corporativo. Você tinha que escolher um Tinha só, que escolher, né? Exatamente. E eu estava tinha casado, fazia 6 meses, então assim, dona de casa, corporativo, dar aula e Chega uma hora que não dá conta, né? Eu já não sabia mais se eu estava voltando de que canto, né? Fiz a escolha, então, senti que, de fato, a clínica, eu poderia expressar mais do meu olhar para o humano de uma forma mais genuína, né? É muito diferente a relação com o cliente do que é a relação com quem está dentro do mundo corporativo, né? Porque no corporativo a pessoa está ali e ela está com o olhar na carreira, né? E na clínica, no desenvolvimento pessoal como um todo, a pessoa pede essa ajuda. Ela vem de encontro com o que ela precisa. E eu estou ali disponível para oferecer o que ela precisa, o que ela busca, né? Então, é uma relação completamente diferente, que me realiza muito mais, me satisfaz muito mais. Então, Hoje você trabalha em clínica? Clínica, consultório, né? Hoje eu dou consultoria na área de recursos humanos, na área de treinamento e desenvolvimento, palestras, né? No corporativo. Mas hoje, 80% do meu tempo é o consultório. Aí dentro do consultório, eu trabalho com orientação de carreira, porque essa bagagem do RH veio comigo. Você já trouxe, né? Integrei na história e trouxe. Atuo como psicoterapeuta de adolescentes e adultos, homens e mulheres. O que seria a psicoterapia? Psicoterapia é um processo de autoconhecimento. Então, é a terapia mesmo, propriamente dita, né? Onde, através do diálogo e a formação do vínculo, o cliente vai trabalhando as questões que ele quer olhar para aquele momento na vida dele. Pode ser uma questão de trauma do passado, da sua história, pode ser uma questão do presente, pode ser uma questão do futuro, enfim. A psicoterapia como autoconhecimento
e cuidado das doenças da psique, né, como um todo. Também trabalho orientação de carreira, como eu disse, terapia sistêmica, que vem das constelações familiares, então também sou consteladora. Que ajuda muito, né? Sim, é uma filosofia de vida que complementa muito a ferramenta da psicoterapia, né? São ferramentas diferentes, mas como é a filosofia de vida, né, a teoria sistêmica, tá em mim, tá no meu olhar para a vida, né? Então, está em tudo que eu faço, basicamente. Então, está no consultório também, né, a filosofia das constelações. Eu ofereço workshops vivenciais, a própria constelação em si, workshop de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de vivências. E agora também, nesse último mês de junho, eu lancei a mentoria para mulheres. É uma mentoria embasada em 5 pilares que eu desenvolvi e criei, baseado na minha vivência em atendimento de mulheres no consultório, da minha própria vivência, então também fui esse laboratório da mentoria, né? Onde, num ambiente individual, dentro do set terapêutico, seja online ou presencial, essa mulher tem um olhar para os pilares hierárquicos de valores da vida dela, né? Então, como conciliar a carreira, a maternidade, as domésticas, né, as tarefas domésticas, relacionamento, relação é difícil, com dinheiro, né? É muita coisa. É um desafio de vida, Sim, né? Essa ideia de que você tem que dar conta, vai trabalhar fora, né? Como viver a maternidade com um pouco mais de leveza, né? Conciliando carreira, tarefas de casa. As pessoas surtam, né? Exatamente, com tanta coisa. Basicamente isso, né? As pessoas surtam e eu estou lá disponível para organizar o que é possível ser organizado, né? Do que está disponível em nós, para de fato servir melhor o outro, né? Seja no ambiente dentro de casa ou fora de casa. Então, a Epifania Feminina é essa ferramenta de mentoria para as mulheres. Que legal, interessante. E como que você ajuda os pacientes a descobrirem seus interesses, suas habilidades nessa parte de carreira? Então, é assim, o cliente ele pode chegar ou porque ele está hoje no mercado de trabalho e ele quer, dentro da atuação que ele já está, no mundo corporativo em que ele está, galgar outros cargos, né? Então, avançar na carreira dele, buscar outro posicionamento na carreira dele. Então, a partir do autoconhecimento, ele vai reconhecendo as habilidades, atitudes e competências que ele tem e como isso encaixa dentro do ambiente que ele está inserido hoje. Então, é para quem também deseja crescer já a partir do ponto de onde ele está agora. Ou o cliente que deseja fazer uma transição de carreira, que foi o que eu vivenciei, né? Então, eu olho para o servir da transição de carreira com muita alegria, porque é a minha história. Então, eu tenho mesmo, né, uma ancoragem de segurar na mão desse cliente, do meu lugar de mentor e dizer, pode vir. Pode vir. Que você sabe, né? Você já passou por isso. Eu dei esse salto, né? Então, eu sei as angústias, as alegrias e as dores de dar esse passo, de sustentar esse lugar. E o medo, né? Principalmente. E o medo, né? E sabe, Giovana, não é exatamente o medo do que está por vir, mas é o medo da desaprovação, é o medo do julgamento. E da mudança, né? Da mudança, o medo do despertencimento. O ser humano, seja para a carreira, para o seu lugar de desenvolvimento pessoal, para a mãe, para a empreendedora, o que ele mais busca, né? E isso está muito na alma feminina, é esse olhar de ser amada, a busca do ser amada, né? E quando a gente vai dar esse salto de fé, que eu digo, né, na transição de carreira, ou para o autoconhecimento, para dizer um não, para dar um limite, né, para se posicionar, o que mais acontece é o medo da desaprovação. E o medo não só de ser desaprovada, mas de parecer não ser mais amada. Então, quando a gente acha que alguma escolha nossa, alguma decisão nossa concorre com o amor, a gente escolhe o amor, né? E nem sempre está no alto amor, mas está no amor que eu acho que eu preciso ter do outro. E como que você trabalha isso no consultório? Autoconhecimento. Total autoconhecimento e fortalecimento do seu lugar no mundo, né? Então, a mulher que ainda busca, que acha que precisa, que tem necessidade de olhar para o que o outro espera dela e corresponder, ela ainda não está no seu melhor lugar e nem na sua melhor fase, né? Ela ainda acredita que ela tem essa necessidade. Que precisa de uma aprovação o tempo todo, né? Exato. E, na verdade, quem está buscando essa aprovação ainda não está no bom lugar de figa. Né? Porque a gente projeta nas nossas relações adultas as dores da nossa criança interior. Sim. Né? Então eu vou lá pro meu parceiro, espero que ele me aprove, que ele me dê um colo que alguém lá atrás não me deu. O que eu acho que não deu, né? Porque a gente está falando então é uma coisa que você tem que buscar lá atrás para conseguir resolver agora, né? Exato. Então, assim, é muito do presente, né? Seja no meu espaço terapêutico, seja para orientação de carreira, mentoria de mulheres ou autoconhecimento com a psicoterapia, eu trabalho muito o presente. Porque as coisas acontecem no aqui e agora. Sim. Né?
Mas é óbvio que assim, a nossa história nos trouxe até aqui. Então ela tem pistas e respostas às perguntas que a gente faz hoje. Né? A gente precisa ressignificar a história, olhar de novo, ouvir de novo, para mudar a narrativa e se apropriar do que de fato encaixa em mim do que aconteceu. Muitas das nossas dores é porque a gente ouviu a nossa história, nós interpretamos a nossa história. E aí isso deixa a gente no lugar de muito coitada, de muito vítima, na grande maioria das vezes. Né? E aí, aonde há drama, não há cura. A gente precisa sair desse movimento, né? Buscar se apropriar do nosso lugar para narrar a nossa história com a nossa interpretação. Sim, do nosso com lugar, certeza. Né? E aí muda tudo, né? Só muda tudo. O segredo é mudar a forma de pensar, né? E de ver a nossa vida. Exatamente. A mudança de mentalidade. Eu penso assim, sabe? A própria Organização Mundial da Saúde define o ter saúde, você cuidar do seu emocional, do seu físico e do seu social. Ou seja, as nossas relações sociais, as nossas relações de troca, elas nos validam como existência. Como é que eu sei que eu existo? Porque você está me vendo. Né? Então você valida a minha existência, mas quem eu sou eu que invalido. E muita gente não sabe, né? Quem é a pessoa realmente. Fica nessa busca de pensar que eu sou aquilo que você acha que eu sou. Sim. Né? E, nossa, isso a gente perde completamente a referência. É como se eu estivesse colocando um destino de ida no Waze sem colocar de onde eu estou partindo. Sim. Né? Vai patinar, não faz sentido, né? Exato. Então, a frustração é certa. Não chega, o dinheiro não chega, o cargo almejado na empresa não chega, o parceiro ideal não chega, os filhos não chegam. Então, dependendo das etapas da vida dessa mulher, as travas que ela tem vivido, não só nas suas dores de alma, mas também físicas, né? E ela mesma se bloqueia, né? Exatamente, ela se bloqueia e aí terceiriza a responsabilidade, né? Porque hoje o maior desafio que eu vejo no setting terapêutico é trazer as pessoas para o movimento de autorresponsabilidade. Sim, somos nós quem conduz os resultados que a gente está colhendo. Sim. Né? Isso é um fato. Se a gente não aprender a lidar com ele, a gente não muda e não transforma. Não há uma transcendência daquilo que eu preciso realmente mudar em mim, se eu não tenho essa consciência, né? Eu vou estar sempre num lugar passivo. E a mudança não é passiva, ela é ativa. Sim. Você tem que estar o tempo todo plantando para poder colher lá na frente. Exato, né? Não tem fim, né? Hoje mesmo eu falei no meu Instagram. A gente às vezes busca o equilíbrio, mas o equilíbrio é muito linear. Esse não é o nosso lugar, a gente passa por esse lugar. Mas se a meta for ficar ali, pode morrer, né? Porque acabou, fim. Não tem emoção, né? Não é estável. Nós vivemos, a vida é movimento, nosso corpo é um organismo vivo. Então a gente vai para fora, vem para dentro, né? Vai para fora de novo, valida, coloca dentro de novo. Esse movimento traz oscilações, é inevitável. Sim, é normal, né? É normal, faz parte da evolução humana. Sim. Né? Então esse é um lugar do qual a gente precisa aprender a conviver, né? Olhar para isso e integrar que dor e alegria, ganho e perda pertencem à nossa condição humana e à nossa realidade. Né? É isso que faz a gente viver, né? Ter força para viver. Exato. E quais são os desafios mais comuns que as mulheres te trazem para o seu consultório, que você mais costuma ver? Olha, alguns, né? O que eu percebo assim, a mulher, ela tem hoje uma dificuldade, foi exigido muito da mulher ir para fora, né? Então, essa mulher que foi muito para fora, ela tem uma ânsia, um anseio de voltar para dentro. E às vezes é literalmente dentro de casa, ou às vezes é um movimento da alma em se conectar novamente com o seu útero. Né? Que legal. Porque a grande função da mulher está também nesse órgão. Né? E como nós fomos assim exigidas de ir para fora, criadas para ser independentes, femininas, não depender de ninguém, né? Prósperas, ganhar dinheiro, e a gente esqueceu que na verdade a gente precisa do outro. E aí nesse movimento a gente acha que dividir a vida com alguém ou se doar, como por exemplo uma doação à maternidade, servir, é algo que nos diminui, nos enfraquece. E pelo contrário, né? É algo que deixa a gente mais forte ainda. Exatamente. Como era, né, há, sei lá, 15, 20 anos atrás, quando a gente ia escolher um sapato na loja. O vendedor se agachava e praticamente colocava o calçado nos nossos pés, né? Era um servir, né? E isso não era pequeno, né? Quem sabe servir é muito grande. Precisa ser muito grande para saber servir, né? E aí a mulher tá, né, confusa nesse lugar de
posso servir e continuar sendo independente, forte? Ou parece que servir, me doar, trocar, concorre com a minha independência, com a carreira que eu já construí, com o lugar que eu já ocupo, né? Então a mulher anseia essa doação, porque chega uma hora que o sentido da vida dela é a conciliação deste lugar de dividir a vida genuinamente com o parceiro, se permitir amar e ser amada, dar e receber, equilibrar as trocas, né? Ou é uma gestação, né? Se é um desejo dessa mulher, Sim. quando é um desejo dessa mulher. E aí ela vai colocando os empecilhos para isso, né? Mas e aí como eu vou ganhar dinheiro, mas como eu vou olhar para minha carreira, mas eu não consigo conciliar com as tarefas da casa. E muitas mulheres hoje preferem, né, focar na carreira do que ter filhos, né, ter uma família por causa disso, com medo de perder emprego, com medo de... Isso, exato. Né? Então não é Vejo exatamente muito que elas isso. preferem, né? Elas sentem de uma forma visceral o medo. Sim. Então não é uma preferência, parece uma condição. E é isso que tem exaurido a mulher nos tempos atuais, né? Parecer que esta é a condição. E na verdade, essa mulher não está brigando exatamente com a carreira. A carreira é algo neutro, né? A carreira expande e cresce à medida que a humana expande e cresce. Sim. Né? Não é o contrário. Então sou eu quem conduzo o show da minha vida, sou eu que conduzo a minha carreira. A carreira não é a vilã da história. O trabalho fora não é o vilão da história. Ela desejar ter uma profissão não é o vilão da história. A questão é, se eu acho que é na minha carreira que eu tenho segurança. Se eu acho que é no dinheiro que eu estou poupando e guardando que eu tenho segurança. Porque quando eu faço isso, a carreira, o dinheiro está concorrendo com quem? Com o parceiro. É uma segurança, porque vai que ele vai embora. E Né? nenhuma mulher quer ser, né? As mulheres querem ser independentes cada vez mais. Exato. E pode, né? Sim. Só que qual é o lugar? Qual é a postura? A minha independência soma e não divide. Então eu estou numa relação para somar. Quando a gente casa, os dois precisam prover a casa. Sim, com né? certeza. Seja financeiramente ou no equilíbrio das trocas. Então, ok, de repente, na condição atual, ou quando a mulher, né, está gestante, ou por uma escolha do casal, independente da circunstância do casal, qual é a troca que nos equilibra? Ah, você vai para fora e trabalha, e eu aqui cuido do nosso lar. Ok, se está equilibrado com o casal, sim. tá ótimo. Não, nós dois vamos trabalhar e nós dois vamos cuidar da casa. Ok, tá ótimo. Não, entende, né? Aonde está aflorando o meu feminino e o masculino do meu parceiro nessa condição, né? Porque mesmo nas relações de héteros ou não, um está no masculino e o outro está no feminino. Sim. Né? Então, o que acontece hoje é que a mulher só está no masculino. Ela elimina o acesso ao feminino dela. Exato. Então, o acesso à sensibilidade, à contemplação da beleza, à leveza, à harmonia da casa. Está perdido. Porque só pode vir da mulher. Ela tem essa sensibilidade. Sim. Né? A mulher é mais sensível do que o homem. E aí, se ela usa só do seu masculino para estar na carreira, para ganhar o dinheiro, ela não descansa nos ombros desse homem. Esse homem não tem o olhar de admiração dessa mulher e as relações adoecem. É tudo interligado. Tudo interligado, nada está desconectado, nada. E às vezes a mulher precisa se conectar com o feminino dela para as coisas darem certo na vida dela, né? Só assim, não tem outro caminho. E hoje nós estamos num ponto onde a mulher, ela tentou, ou ainda tenta muitas vezes, acessar isso pelo campo da razão. Ah, então o que eu preciso fazer? Tá aí, escalda a peça. Ah, então o que eu preciso fazer? Tem que tomar um banho demorado. Ah, então o que eu preciso fazer? Eu preciso passar mais perfume. Ah, eu preciso comprar uma planta. Eu vou comprar planta no meio. São símbolos do feminino? São. Mas, assim, não tá fora. Tá dentro. Sim. Né? Então é um lugar de descanso dentro da mulher, dentro do feminino. E aqui, uma via grandiosa de acesso e que precisa ser mantida depois de acessada, é a espiritualidade. Então, se a gente considera que religião é uma opção, espiritualidade não é. Espiritualidade é uma condição humana para a gente transcender e evoluir, sabe? Grande parte do nosso conhecimento só pode virar sabedoria pela condição divina, de fato, pela minha conexão. Por que nos tempos atuais a gente tem tanta ansiedade? Seja para homens, mulheres, crianças, adolescentes, né? Porque eu não confio em algo maior, eu acho que tudo depende de mim. Então a mulher que está exaurida, cansada, estafada, ela está achando que tudo depende dela. Ela tem que dar conta de tudo. E não é assim. Não é assim. Não é. Enquanto a gente não soltar
essa regra, né? Ou achar que essa é uma imposição sobre nós, uma expectativa sobre nós, Não vai mudar, né? não vai mudar, ela vai continuar nessa luta, né? Ah, eu sou guerreira, eu sou batalhadora. Dá até dó. Porque quem sai pra luta todo É dia... até bonito ver essa força, né? Só que toda força tem um limite. Exato, né? Essa força deve ser usada em momentos muito pontuais, necessários, de condição real, Sim. né? É que a mulher quer sair pra luta todos os dias. No mundo corporativo, que mais ouvia, tô dando sangue. Nossa, guarda seu sangue, não precisa dar o sangue, né? Deus nos livre de dar o sangue. Não precisa, não é desse lugar, não precisa ser pesado assim. A vida pede misericórdia, mas não pede sacrifício. Sim. Né? A vida tem que ser leve também, né? Tem que ser leve, tem que ser leve. E sabe, tem que ser leve também em certa medida, né? Porque na condição humana, na circunstância nossa posta, da nossa realidade, também esse tom de leveza é imaturo da nossa parte, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. A gente olha pro bebê e fala, ai, queria ser criança. Gente, é um perrengue. É dente nascendo todo mês. A criança não sabe falar o que ela precisa. Tem que chorar. Tá com dor, tem que chorar. Tá com dor, sabe dizer onde... Nossa, assim, toda fase da vida tem o seu perrengue, né? Que a gente fica fantasiando a grama do vizinho, né? Onde vai ser mais fácil, onde vai ser mais leve. Só que, olha, a nossa condição é essa. Não vai ser leve, mas também a gente não precisa fazer disso um sacrifício. Né? Então, quando uma personalidade amadurece, e é aí que entra a busca pelo autoconhecimento, a gente pode expandir, e aí quando a gente expande a nossa consciência, a gente amadurece para todos os papéis sociais que a gente executa na vida. Né? Então, eu me torno uma melhor mãe, que sabe lidar com os perrengues da maternidade de forma mais madura, sem parecer que eu tenho que sair, né, batendo nas portas e gritando e tudo mais. Eu me torno uma melhor esposa, né? Eu me torno uma melhor dona de casa, porque toda mulher é dona de casa, sabe? Nem que seja por 30 minutos, na que chega do trabalho para tirar a mistura do congelador para o almoço do dia seguinte. Ela é dona de casa, né? Sim. Ela é dona desse lar, a mulher é a rainha do lar. Independente se ela tem ajuda, se ela não tem ajuda, se ela terceiriza. Ela que dá o tom, ela que dá o ritmo, né? Isso é próprio do feminino. Então, expandindo, a gente também se torna uma melhor profissional. Né? Em todos os aspectos da vida. Todas as áreas, exatamente. Porque também aí o lugar do trabalho, na nossa vida, na vida da mulher, muda de ranking. Sai do top 1 e dá uma descidinha assim em algumas escalas, sabe? Porque a mulher toca a vida como se o trabalho fosse o top 1. Né? E não deve ser, porque adoece. A força da mulher não é a força operacional. Sim. É a força do sentir. E é disso que a gente tem que aprender a se apropriar, aprender a se reconectar. Porque a gente está bem distante desse lugar. Sim, muito ainda. E como você apoia essas mulheres que estão enfrentando dificuldades no autoconhecimento, em se encontrar? Porque a gente mais precisa de apoio, né? Esse apoio livre de expectativas, esse apoio livre de julgamento, esse apoio que dá exemplos, esse apoio que conta as histórias de forma verdadeira, onde sim tem perrengue, onde sim tem dias que a gente não quer sair da cama, mas vai ter que sair. Sim. Onde sim tem dias de conquistas, de glórias e vitórias, né? E a gente pode comemorar. Então eu vejo que há um movimento que quando a mulher está no feminino adoecido, ela vê outras mulheres de forma concorrente. Então ela não troca, ela não partilha, ela não absorve, ela tá fechada, cada vez mais sozinha e isolada, sabe? É como se a gente pegasse a criancinha dela, a menininha dessa mulher com o feminino ferido e colocasse de castigo num cantinho, sabe? E a gente precisa trazer de volta a potência feminina, acessando esse lugar de que as nossas dores talvez não foram responsabilidade nossa, da nossa história, os nossos traumas, né? O que a gente viveu, o que fizeram com a gente, como conduziram situações que a gente não tinha conta, né, para dar maturidade, exigiram que a gente tivesse. Mas depois, quanto adultas, não somos culpadas, mas somos responsáveis. Então a gente, como adulta, tem algo para fazer em relação a isso, que é desejar essa busca, desejar essa cura, seja através do autoconhecimento ou através de boas companhias, sabe? Estar próximo de outras mulheres que também desejam esse lugar saudável. Porque às vezes a gente vai para grupos que reforçam as nossas dores e continuam minando, e reforçando aquilo que a minha crença limitante está dizendo, que a minha ferida está dizendo, que talvez eu não seja capaz, eu não vou dar conta, ninguém me apoia.
Então a gente precisa mesmo criar um contágio positivo de, né, vir aqui contar histórias. Sim, às vezes ela só precisa disso, né? Exato, Contar, conversar com alguém. É possível, sabe? É possível. É possível ser mais feminina, é possível abrir mão dessa expectativa, né, que eu criei sobre mim, abrir mão da minha rigidez, das minhas exigências e ser mais leve. É possível. Sim. É um processo que a gente tem que estar disponível para viver, mas é possível. Por isso que o sagrado feminino é muito importante para as mulheres, né? Exato. Você indica também para? Também. Eu acho que a gente tem assim, muitas ferramentas, né? Sim, hoje. Muitas. Então tem a mulher que vai se identificar com o sagrado feminino, né? Mulheres que correm com os lobos, né? Tem uma série de literatura que a gente pode se aproximar disso. E tem mulheres que não vai ser por esse viés. Tem mulheres que não se identificam com essa literatura, com essa abordagem, com esse jeito. E tá tudo bem. Sim, então, assim, existem outras formas, né? O mais importante é essa mulher estar na postura de busca, de ser a buscadora dessa cura, sabe? De validar a intuição dela, de validar o pertencimento dela, de validar o olhar dela, sabe? A gente parar de dizer, é por aqui, é fulano de tal que vai me conduzir a esse lugar de reencontro com a minha força, com a minha potência. Olha, tudo que você encontrar vai ser ferramenta. Sim. Mas só você pode se levar para outro lugar, né? Então, acho que o sagrado feminino, o autoconhecimento, a psicoterapia, uma mentora, a espiritualidade, boas amigas, boas companhias, tempo de descanso, principalmente, né? Tempo de autocuidado, tempo de autoamor, tudo contribui. É uma soma, né? Não vai ter nada milagroso que fala, nossa, bingo, é isso aqui. É a soma. Tudo é uma busca, né? Da pessoa querer ir atrás. Exato, precisa pedir. Pedir, eu quero, né? Pedir, assim, me dá uma autopermissão de, sim, eu posso, quero. E também saber pedir pro outro, né? Me conta aí como é que você conseguiu, como é que você chegou até aí, essa partilha. Você tem alguma história de sucesso, algum caso, assim, que uma paciente sua conseguiu superar algum desafio, algum problema relacionado a essa parte? Olha, eu vou dar um tema polêmico aqui, hein? Tem algumas histórias de sucesso, né? Muitas, assim, no aspecto da carreira, transição de carreira, né? Que se apropriando desse feminino, encontrou também uma outra relação com o trabalho, com muito mais conexão pessoal. Mas eu vou trazer um tema aqui que você falou, me veio à mente, eu acho que vai fazer sentido para quem estiver ouvindo aqui. Relação com a sogra. Sério? Sabe, porque a gente acha que é só a sogra, mas a sogra é muita coisa, né? E não dá pra gente só dizer, a gente vai levando em banho-maria, ou não faz tanta diferença, ela lá e eu aqui. Mais ou menos assim, né? Por quê? O seu parceiro, né, a sua parceira, metade dela é esta sogra. Sim. Né? Porque nós somos 50% pai, 50% mãe. Então não dá pra você olhar pro seu parceiro e excluir metade dele. Deixar ele com uma perna só, com um braço só, não dá, né? Ele precisa da outra parte. Ele precisa que você integre pai e mãe nele, para você também tomar esse esposo com tudo que vem junto nele. Não quero dizer aqui que a gente tem que ter vivência, relacionamento, ser melhor amiga, não é isso, né? Mas... não odiar, né? Exato. O caso de sucesso é assim. Essa cliente estava com tantas questões em relação à sogra, que isso estava impactando no trabalho, obviamente na relação com o parceiro, em deixar o pertencimento da filha com a avó, em cuidar da própria casa dela, porque ela se achava julgada, que essas sogras achavam que, né, olhava para ela como uma má dona de casa, né, e ela sendo melhor. E aí, nós fomos elaborando uma boa postura diante, né, dessa relação. E depois que ela conseguiu fazer as pazes com o feminino dela, ela conseguiu olhar com amorosidade também para uma mulher, antes da mãe, do esposo, antes da sogra, existe uma mulher com as suas dores, com as suas marcas, com as suas questões. Então ela olha para a história da sogra e respeita o que foi possível ela dar para o parceiro, né? E ela se põe no lugar também de esposa do parceiro, porque o quanto ela julgava essa sogra, a levava para um lugar de mãe do parceiro. E aí acaba com o restante da história, né? Que assim, então mãe do parceiro, eu não sou boa profissional, não tenho parceiro para descansar, eu tô sozinha mesmo, eu tenho que ganhar dinheiro mesmo, porque eu tô sozinha, se eu não fizer ninguém faz. Nossa, vira um bololô, né? Então dando um bom lugar para a sogra, olhando para ela com mais amorosidade, porque antes ela conseguiu acessar a amorosidade por ela mesma, a minha cliente no caso, ela não fez mais as projeções do feminino ferido na sogra. Não exigiu mais nada dela
respeita o que estava disponível, concorda como foi a história, olha para o parceiro sem projeções, olhando só para o que ele é, recebe o que esse parceiro tem disponível para dar, e aí eles somam. E aí melhora a relação toda, né? Relação conjugal com o parceiro melhora 100%. Relação dela com a maternidade, 100%, porque ela estava criticando uma mãe, né? Sim. Relação dela com a sogra melhora. Tudo melhora, né? A gente fica em paz, a gente consegue ser mais próspera, consegue trabalhar, consegue servir, porque não tem mais nada de bola de ferro no meu pé, sabe? Então, às vezes, a gente acha que tema de carreira é só carreira. Não é só carreira. Não é. Nós somos um ser Engloba humano um como monte de todo. coisa. Você vai inteira para onde você vai, né? É improvável, meu filho tá doente em casa com febre, eu tô aqui 100% plena, nem tô lembrando. Não, você tá aqui. Sim. E você sabe o que tá acontecendo na sua casa, né? Não tem Assim, como, né? Simplesmente esquecer. Não tem, a gente é uma só, a gente vai e se leva, a gente não tem como ir e se deixar, né? Então as nossas emoções são assim também. Se eu não estou em paz com algo na minha vida, e não quer dizer que a gente vai ter um momento que tá tudo em paz, a gente consegue trazer uma mansidão pro caos, sabe? Aquela coisa que você estava falando do equilíbrio, né? Não vai ter um ponto de equilíbrio estático. Mas quando eu tenho uma boa postura diante do caos, eu lido com a vida em movimento acontecendo de uma forma muito mais madura. Então as coisas não ganham uma potência que não precisa, né? Então eu vou deixando a vida mais leve, mais simples, ao passo que eu também cresço e amadureço. Interessante. E como que essas mulheres que chegam até você, tem muitas que têm problema nessa questão de troca de emprego, com esse monte de problema em casa, com família, como que você ajuda essas mulheres a lidar com isso? Algumas feridas nossas, né, algumas dores, trazem um reflexo para a carreira que é de insegurança, né, ou de grande pertencimento. Então, quando essa mulher está muito instável em outras áreas da vida, ela pouco abre mão do lugar dela na carreira. Então, o trabalho pode estar muito ruim para ela. Mas ela vai continuar naquele lugar. Porque é um ponto de estabilidade para ela, seguro. Né? Já que estou instável no meu casamento, nas minhas outras relações, já que eu não tenho autoconfiança, duvido da minha capacidade, a síndrome da impostora, não reconheço o meu valor, então eu adoeço, mas eu fico. Entende? E ela dá um jeito de adoecer mesmo, porque pelo menos ela consegue descansar de outra forma. Né? Ou justificar a não saída, não por falta de autoconfiança, mas por falta de habilidade. Eu já sei que se eu fizer um curso de inglês, ou se eu fizer uma pós-graduação, ou uma nova formação, um outro curso, eu sei que as outras portas vão se abrir. Ela faz justamente o contrário, né? Porque, na verdade, nem sempre as questões, na grande maioria das vezes, na verdade, as questões não estão com a carreira. Elas estão refletindo algo do pessoal. Sim, algo que está dentro dela, né? Dentro dela e das outras relações pessoais, né? E aí o que acontece, às vezes, ela não olha para as relações pessoais, coloca mesmo a conta para ser paga na carreira, e aí sim começa o movimento de trocar de trabalho, e aí o que tem em comum em todos esse trabalho é ela. Entendi. E as dores dela que se repetem, né? Sabe, vida adulta é coisa de adulto mesmo. Sim. E relação com o trabalho é relação de troca, é relação de equilíbrio, né? E às vezes a gente fica numa exigência de quero receber mais, mas não estou disponível para dar mais. Mesma coisa que acontece lá no casamento. E fica nesse ciclo para sempre, né? Não sai do lugar. Até não tomar essa consciência, até não assumir a autorresponsabilidade, esse looping se repete. Mudando de assunto rapidinho, eu queria que você explicasse o que é a terapia sistêmica. A terapia sistêmica, ela vem das constelações familiares, né? Então foi criada por Bert Hellinger. E ela é uma filosofia de vida, na verdade, né? Então, existe um movimento de constelar, o ato de constelar, que é um movimento que vem da física quântica, né? Então, você coloca num grupo de pessoas, no workshop, representantes para olhar para o tema que aquela cliente está trazendo, né? Pessoas neutras, né, ali no grupo. Ou não, você pode ir para um atendimento individual, com bonecos, presencial ou online, e ali na representatividade dos bonecos, coloca-se o tema que a cliente quer olhar, por exemplo, carreira, relação conjugal, maternidade, alguma questão do filho, né? E no campo morfogenético, a gente consegue interpretar os movimentos que estão acontecendo para conduzir um caminho de solução e desfecho para a queixa que essa cliente trouxe, né? Então, constelar em si é pontual, né? Ela faz a constelação, recebe, né, como se fosse uma fotografia da dinâmica daquela questão que está acontecendo,
e vai fazer seu dever de casa. Então, deixa eu olhar para a minha postura diante da vida, perante aquela ideia de caminho de solução, diante das 3 leis sistêmicas, né, que são as leis do amor que o Bert criou, que é a base da filosofia sistêmica. E ela vai vivenciar isso no processo dela, né? Daqui 3 meses ou mais que isso, no mínimo 3 meses, ela pode voltar para uma outra constelação, diante de outro tema, enfim, né? E você utiliza bastante com seus pacientes? Sim. Mas eu costumo dizer assim, Giovana, às vezes as pessoas olham para a constelação e acham que é a constelação que vai resolver. E aí terceiriza a responsabilidade, né? Assim como a terapia também. A constelação, ela mostra o problema. Exato, ela só mostra e ali o facilitador te conduz para um caminho de desfecho e solução. Assim como é a terapia, você traz a questão e ali, a partir do autoconhecimento, você precisa se responsabilizar para a mudança acontecer. Não é o terapeuta, né? Por mais maravilhoso que o terapeuta seja, se não a pessoa é ele não que faz... quer mudar, não vai. Né? O que o terapeuta garante é o compromisso de estar ali disponível para espelhar aquilo que você precisa ser ancorado. Mas quem faz o movimento é totalmente o cliente, né? Bom, então, a constelação, por ser uma sessão única e por ser um ato único ali de constelar, é muito mais fácil da pessoa ter essa ideia de que eu vou constelar e resolver, né? Só que não, porque constelar, você consegue realmente acessar uma boa postura de forma muito mais rápida do que um processo de autoconhecimento, né? Mas o seu dever de casa é o mesmo, manter essa postura é tão desafiador quanto um processo de autoconhecimento, né, psicoterapêutico. O que eu costumo também sugerir para as minhas clientes é compreenda a filosofia sistêmica, compreenda as leis que o Bert colocou como uma filosofia, porque daí você não precisa ficar constelando. A ideia não é ficar trazendo tema e constelar, fazer a lista do tema. Não, né? Você acha que uma vez é suficiente para a pessoa? Não. Mas justamente por isso, a minha ideia é, eu prefiro oferecer muito mais a terapia sistêmica, onde ela consegue compreender as leis sistêmicas e aplicar isso de uma forma segura, clara, genuína para a sua vida, para de fato não ficar se enroscando em outros temas, né, que aí não vai ter fim nunca, do que ela, me enrosquei, constelo, me enrosquei, entende? Não é assim essa bola de cristal, não é essa ferramenta mágica, né? A ideia é você compreender algo maior, como as relações funcionam, quais são as leis que regem essas relações, por que os desencontros acontecem. Quando você toma essa consciência, você não precisa ficar constelando. A ideia não é essa, sabe? Constela, não. Eu prefiro explicar a filosofia. Do que a pessoa entenda, né? Realmente. Sim, exato. Então, quando o cliente chega me pedindo a constelação, eu trabalho muito ainda antes de constelar, de que lugar ele está pedindo, qual é a postura, sabe? Porque se o cliente chega nesse lugar de... não é uma boa postura, sabe? De faz aí pra mim, né? Deixa eu ver o que vai mostrar, pra ver se eu concordo, pra ver se eu acredito. Ainda não é o momento. Entendi. E você aí de casa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também seguir a gente no nosso Instagram, é Rede Guarani BR. E a conversa tá muito boa, mas por hoje é só. Você quer falar mais algum assunto que a gente não falou? Quer deixar suas redes sociais? Sim, vou deixar minhas redes sociais. Então eu tô lá no Instagram como Thaíris Pacanaro, também no Facebook, a mesma página, Thaíris Pacanaro. Então, eu tenho lá os serviços de psicoterapia, né, para quem busca, mentoria para mulheres, orientação de carreira. E eu estou agora para lançar, né, estou em processo de gravação, um curso online. Né? Legal. Então, a mentoria hoje individual é a Epifania Feminina, que é justamente essa tomada de consciência, esse despertar do feminino, né, individual. Mas eu estou lançando um curso que vai ser gravado online, a Jornada da Mulher Madura, onde eu trabalho todos esses pilares da mulher, né? Que legal. Então, desde a essência do feminino, a sua reconexão com a espiritualidade, né? O divino que habita em nós, a sua relação conjugal, a sua relação com a casa, a sua maternidade e aí carreira e dinheiro. Que para mim são os pilares que a mulher... Essenciais, né? Essenciais da vida social da mulher, né? Do que ela foi criada para ser e o quanto a gente se perde no meio desses papéis, na hierarquia de valores, sabe? De elencar mesmo o que eu vou dar prioridade, né? Como eu disse no começo, o quanto a gente foi ensinado que a carreira é top 1 para a nossa vida. E a gente nos negligencia, né? Nos abandona no meio do caminho. E a gente tem que ser a nossa prioridade. Exato, exatamente. Então,
Essa é a ideia, né, do curso, da Jornada da Mulher Madura. E é o mesmo pilar, são os mesmos conceitos teóricos que eu uso para a mentoria Epifania Feminina. Né? A diferença é que a mentoria já está disponível e é individual, podendo ser presencial e online. E o curso vai ser gravado. Né? Então, o curso Quanto tempo que é o curso? Ele está em processo de gravação, né? Mas a ideia é que ele tenha 6 módulos, né? Provavelmente algumas aulas ao vivo também, alguns encontros para direção, né? Então, ainda não tenho essa noção do todo, porque é um curso assim de uma bagagem realmente bem ampla, né? Muito grande, assim, é o meu xodó. Eu posso dizer que vai ser a minha melhor entrega até aqui, né? Eu falo de todo o coração, porque que legal. Para eu chegar até aqui e sustentar essa entrega, eu fui esse laboratório, eu vivi a minha maternidade, vivo meus perrengues diários, né? Sou uma mulher comum, sou humana. Então, eu tô falando desse lugar não de terapeuta, não de psicóloga, não de mentora. A narração de todo o curso da Jornada da Mulher Madura está de um lugar de mulher para mulher mesmo, né? Sabe? De troca. De ser essa troca, né? De ser essa troca. Então, claro, né? Eu vou compartilhar dali até onde para mim também está disponível essa compreensão, essa tomada de consciência, né? Eu só levo o outro até onde eu fui, né? Sim. Então, eu tô aqui nos meus perrengues Mas todos vai ajudar os dias. muita mulher. Eu espero que sim. Então, logo, em breve, estará disponível. Eu vou anunciar pelas redes sociais também. Que legal, muito sucesso pra você. Obrigada. E eu agradeço a sua participação hoje, agradeço por tudo que você falou, você esclareceu muita coisa e com certeza ajudou muita mulher que está assistindo a gente hoje. Ai, que bom, eu espero que sim. Eu fico disponível não só para vocês, mas para quem nos assiste também das redes sociais. De repente, se ouvir alguma coisa aqui, não fez sentido, quer tirar uma dúvida, pode te chamar. Me chama lá no direct, né? Lá tem meu link do WhatsApp também. Estou disponível, né? O quanto a gente puder compartilhar das nossas trocas para inspirar ou arrastar mulheres para os seus movimentos, cada uma para o seu lugar, indo para fora, alguém para dentro, o que for preciso. Assim, eu acho que esse contágio precisa acontecer, a gente precisa colocar a nossa voz no mundo mesmo. Sim, eu acho muito legal isso de ajudar outras mulheres, né? A gente precisa disso. Precisa, exatamente. Então é isso, obrigada mais uma vez. Eu agradeço. E você aí de casa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e do Instagram e deixar sua curtida e seu comentário aqui no vídeo. Semana que vem tem mais uma entrevista com mais uma mulher inspiradora, então até mais.